vida, amor e bebês. Eu nunca achei que eu seria mãe adolescente como a minha mãe. Eu acolhi o seu filho porque você não estava do lado dele. Eu tinha um terceiro quarto e deixei ele ficar lá. Mentirosa do c... Eu tentei. Por 2 anos. Eu não posso continuar me culpando. Do jeito que ela fala, parece que eu matei alguém. Vamos voltar para trás, começando do começo, e falar sobre tudo o que aconteceu desde a última vez que vimos os nossos casais. Eu cometi muitos erros e peço desculpas. Eu já ouvi essa ladainha antes. Não tô pronta pra isso. Ah, ótimo. Tem mais alguma coisa que vocês querem nos contar? Se o Matthew concordar em contar. Ai, meu Deus! Lixos. Tudo começa Eu quero ir pra casa. agora. A voz de primeira viagem. Confissões. Porque a marcação da câmera pode estar meio fora. Como você acha que vai ser? Eu tô com um pouco de medo da minha mãe brigar com a Rebeca. Eu acho que a Rebeca tem muito a dizer. Eu acho que a mãe dela quer assumir o controle depois que ela tiver o bebê. Ela nunca estava por perto. Agora do nada quer participar. Não f... Quero discutir algumas coisas e quero ter certeza que todos saibam que eu não tô feliz. A sua mãe é uma É sério, ela é uma filha da p... Estão todos emotivos, então eu não sei. Talvez seja a hora de colocar pra fora, porque esse é o único momento em que vamos ficar cara a cara. Eu quero que isso acabe logo, porque eu já sei que vai ser uma confusão e eu quero dizer ao Kaylan e a Shelly como eu me sinto e quero que eles parem de agir como estão agindo. É por isso que eles não convivem com as crianças. Aquela garotinha ali tem problemas. Problemas. Aonde você tá indo? Eu falei que se isso acontecesse eu ia Volta embora. aqui agora. Elenco chegando. Eu não vim fazer drama e falar merda. Nem ouvi o papinho, o atrevimento dela a tentar dizer: haha, o quê? Você é uma mentirosa, você é isso e você é aquilo e tal. Eu vou virar e falar: é isso aqui, eu não ligo. Pronta pro programa de hoje, Hayley? Não. O Matthew e a Hayley agora são um casal. Como eu posso evitar como eu me sinto? Tipo, você já não queria ficar com ela, não te fiz parar de amar ela. Você já não queria ficar com ela quando eu cheguei. Eu e a Hayley vamos lá pro estúdio com a Tânia e a mãe do meu bebê. E eu tenho algumas coisas pra resolver, porque as p... que elas disseram precisam ser provadas e corrigidas. A gente vai rebater com gentileza. Eu sou uma garota legal. Eu tenho um bom temperamento e eu sou madura pra tudo. E eu quero que elas saibam disso. Checagem final das nossas equipes de palco. Contando no estúdio. 5, 4... Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Nanda Lewis e estou com as nossas 5 mães adolescentes e as mulheres que as criaram. Jessica e Chloe, Hayley e a mãe dela, Tânia, Ryla e Rosa, Tyra e Melissa e Michaela, que está aqui com a avó Cindy. Meninas, muito obrigada pela presença. Parabéns. E Michaela, parabéns novamente. Nós temos muito que conversar, meninas, mas primeiro quero avisar que os rapazes estão nos assistindo dos bastidores. Eles estarão aqui Elas não daqui a podem pouco. mesmo ver a Estou gente. Se eu chegar vendo lá vocês e der pra mudaram ver no o visual, monitor, eu vou estão ficar muito bravo. bonitas. É a primeira vez que vocês se veem pessoalmente, mas vocês têm um grupo em que conversam por mensagem. É bom ter esse apoio de outras garotas que estão passando pela mesma coisa. É um grupinho de Sabe, apoio a delas, gente um grupo pode de apoio se de mães. identificar. Eu me lembro de perguntar pra Michaela como ela lida com ódio, porque eu sou sensível. É? Então... E é uma luta, porque É. você pensa, eu não sabia que algumas pessoas não iam gostar de mim. Elas não me conhecem, então... Agora vamos dar uma olhada em alguns dos destaques das jornadas de vocês até agora. Eu fui mãe aos 18 anos. Eu não queria isso pra minha filha. A minha mãe não acha que o Max é o cara certo pra mim. Eu vou dormir um pouco. Você não tá do lado da minha filha. Eu tô de olho em você o tempo todo. Hoje eu recebi uma mensagem dizendo que você foi preso. Se você terminar com o Max, nós vamos te ajudar. Senão isso não faz sentido. Pra que isso? Eu tô tentando aproveitar os últimos momentos. Eu queria que a gente fosse próxima como antes. O nosso relacionamento hoje, ele não é aquilo que eu tinha planejado. Ainda tem umas coisas que eu tô aprendendo, eu não sei como fazer. Então, quando a Iva fica doente, eu falo, mãe, eu marco uma consulta ou não é grave? Só tô tentando incutir confiança nela. Você faz essa escolha como mãe. Eu não tinha ninguém pra me guiar, então confie nos seus... É muito simples, você só tem que confiar nos seus instintos. Todo mundo falou, não a fralda.
Ai, eu preciso trocar sua fralda. Meu nome é Makeila, eu sou a mãe do Timothy. Quando a Makeila tinha 4 anos, pegamos a custódia dela. A mãe dela usava drogas. Minha mãe e eu estamos nos aproximando muito desde que ela parou de usar drogas. E ano passado demos à luz com 1 mês de diferença. Você engravidou de propósito. E eu não Eles são pensei que a minha crianças. filha ia ficar grávida do lixo humano, que é o seu filho. Quer casar comigo? Quero. Eu consigo me imaginar indo até o altar. Eu não tô feliz e tô com dúvidas. Não me diga que tá grávida de novo. Tô. Ótimo. A Makeila continua no relacionamento pelo filho, mas em algum momento ela vai precisar fazer o que é melhor pra ela. Quando eu conheci o Matthew, eu achei ele meio grosseirão. Mas eu amo o Matthew como um filho. Eu assumo um pouco da responsabilidade pela gravidez da Hailey. Aconteceu debaixo do meu teto. Eu tenho culpa no cartório. A mãe sempre tem culpa. Mãe, você pode me levar pra casa do Anthony? Ah, não sei, é muito longe. É péssimo a minha mãe ter levado a gente pra tão longe. E nem poder me levar pra ver o meu namorado, que, aliás, é o pai da minha filha. Então, até o Anthony pegar o carro dele, eu sou só uma mãe sozinha? Vai ser assim? A Ryla tem só 16 anos. Então, eu faço as regras. Você pegou a bolsa de fralda dela? É, isso que acontece. Quando você é criança e vai ter outra criança. Descobrir que a Tyra estava grávida logo depois da Tiara dar à luz foi bem difícil. Eu tenho só 17 anos e eu vou ter uma filha. A sua filha, a sua. Eu não sou boa o bastante pra você. Aonde você vai? Não é da sua conta. Isso é da minha problema conta, dele. sim. Tá sangrando muito. Eu sei que você consegue alguém melhor do que ele. A sua mãe é uma filha da p... Você é uma pessoa horrível. Então vendo como ele é? A vida tem sido uma montanha-russa pra vocês. Jessica, como você se sentiu ao ouvir ele te xingar? Eu nem vou repetir aquilo. O meu marido também ouviu, sabe? Ele tem muito a dizer sobre isso. Ele não acha que isso é jeito de se tratar as mulheres. Bom, isso também incomodou a Chloe. É, e quando eu vi isso eu pensei, uau, a minha... Ai, meu Deus, eles assistiram isso e O falaram que o pai assim, fez? toca aqui. O meu marido chegou e falou, toca aqui, Chloe. Sabe, é tudo uma questão de ele se arrependeu, ele pediu desculpas, porque quando você passa dos limites é isso que deve fazer. Ela Acho não que eles admite que precisam tá melhorar errada. muito A nessa gente já tá parte. junto há 2 Irmão, ela anos só e fala ela não admite que tá Cara, errada. Tipo, coloca ela num Nós não detector de temos que mentiras discutir agora. isso no Tem um programa, aqui, mas temos que porque eu falar ia a adorar verdade isso. sobre o Isso que seria eles tão dizem. incrível. Se ele te chamou disso, se ele diz coisas assim, quem ele é? Tânia, você foi muito criticada por deixar o Matthew ficar na sua casa antes da Hailey engravidar. Quer dizer alguma coisa sobre isso? Muitas coisas não foram explicadas. Eu tinha um terceiro quarto e deixei ele ficar nesse quarto. Se eu pegasse a porta aberta, eu fecharia. Porque eu não ouvia outra porta abrir. Ela tá Eu acho mentindo, eu importante dormi na deixar cama isso com tudo ela muito claro. quando eu morava lá Porque, olha, eu vou te dizer uma ela é uma coisa. mentirosa. Foi difícil, eu não dormi muito. Foi difícil. Parece que você precisa de uns cadeados nessas portas. E quando começaram as aulas, ele voltou pra E casa. ela tava deitada ali também. Eu morei lá durante todo o relacionamento, 2 anos. Ele morou lá só alguns meses. Alguns meses e foi preciso só isso? É, nós descobrimos que ela estava grávida umas 3 semanas depois. Agora eu nunca deixaria ninguém passar a noite lá. Eu aprendi a minha lição. Você acha mais difícil dar limites para suas filhas agora que elas também são mães? Ela tem 18 anos agora, então não tem... Você nem pode estabelecer um limite. Eu dou não limite, tem sim. limites. Eu pensei, eles estão a 1 hora de distância. Você estava tentando fugir do Anthony? Mas eu Eu sei tava. que você disse que não estava. É sério, eu estava tava sim. Eu falei. Eu amo o Anthony. Sei. Mas é que agora... cuida dele, dela e agora tem uma neném. Exatamente. E agora eles precisam assumir as responsabilidades. Vocês acham que vai chegar o momento em que o passarinho vai ter que sair do ninho? Com essa avó? Nunca. Nunca? Ela quer que eu morre Nunca naquela vai casa pra acontecer, sempre. Cindy. Eu não me importaria se ela ficasse. Ela pode ficar. Eu não expulsaria Assim que eu me formar na faculdade, eu vou me mudar. Desculpa, eu te amo. mas tá, tudo bem. Eu Claro, sou adulta, o que te eu faz quero a minha feliz? privacidade. É, ela diz que quer se mudar quando tiver 18 anos, mas eu digo não. Às vezes elas têm que tentar e ver, porque às vezes elas não querem nos ouvir e acham que não sabemos do que... O que vocês acham, Rosa e Ryla? Não me olha com essa carinha de coitada. Não. Não é que eu queira que ela vá, mas não quero que more comigo pra sempre. É isso mesmo. Eu não sou do tipo que diz as minhas portas estão sempre abertas. Elas não estão. Eu preciso Existe que um algum dia limite? ela seja adulta e que concordo. seja responsável. E eu quero ser independente, eu quero viver por conta própria.
Outras mães, na verdade avós, eu tenho que chamar vocês de vovós porque Ainda é o que não vocês gosto de são ser chamada agora. de vovó. Como você prefere ser chamada? Você gosta de mais Gigi. algum nome? Gigi é Sim, legal. Gigi, vovó não. Vocês notaram uma mudança no relacionamento de vocês com o início desse período natural da puberdade? Ou a gravidez criou um momento decisivo no relacionamento de vocês? Na verdade, o nosso relacionamento melhorou. mesmo? Desde que ela ficou grávida. Eu acho que eu finalmente entendi o que uma mãe tem que fazer pelo filho. Então você respeita muito mais a sua mãe Nós porque criamos você... um laço. O que aconteceu foi que agora somos mães. Eu pessoalmente, tipo... Ai, meu Deus, para tudo. Eu nunca pensei que eu seria mãe adolescente como a minha mãe. A única coisa que me importa é ser uma mulher forte como ela foi pra mim. E dar pra minha filha tudo o que ela precisa, é isso que importa. Fala sério, elas estão isso chorando aí. e só passaram Só 5 isso. minutos. Eu vou começar a Todo chorar. mundo está sentindo a mesma Ai, meu coisa. Deus. Não comecem a chorar. O nosso relacionamento sempre foi muito bom. Ela é minha melhor amiga. Jéssica, eu vi que você se emocionou. O seu relacionamento com a Chloe, quando ele mudou? Foi quando ela conheceu o Max, sinceramente. Foi aí que tudo E eu tô mudou. tentando. Foi quando ela começou a manter segredos e a não querer me contar as coisas. Ela fala parou como de se me estivesse ouvir transformando a e Chloe. Ela não ligava mais pra mim. numa pessoa Eu ruim. tentei A Chloe fazer nunca com que ficou do entendesse seu lado, irmão, isso. nunca. Ela tem medo da mãe? Eu queria que Tá, ela é contasse as controlada pela coisas, mãe. eu queria poder Eu não sei se ela contar tem as medo. coisas pra ela, mas- mano. Foi isso desgastou o nosso relacionamento. Eu acho que estamos tentando reconstruir. Eu não sei, é isso. Ela trata ele feito merda. Ela é daquelas É isso que tá feministas? acontecendo. Então, Chloe, você entende o que sua mãe quer dizer com isso? Olha, eu realmente não me lembro. Isso foi há uns 2 anos, então eu não me lembro de virar uma pessoa totalmente diferente. Eu acho que isso não pode acontecer do dia pra noite. Muita coisa mudou, eu tenho muitas responsabilidades, então acho que é muita coisa. O legal de outras famílias assistirem isso é que as meninas estão vendo as suas experiências e dizendo: espera, isso não é nada como eu tinha fantasiado. E estão tendo uma Todas noção da nós realidade. temos muita sorte de termos familiares e pais que nos apoiam. É? Sem dúvida, sabemos disso. Mesmo porque já é difícil bastante ser uma adolescente sem o estresse de uma gravidez. Vamos ver como cada um de vocês lidou com a pressão da maternidade que nós discutimos aqui. Eu estou grávida de 36 semanas do meu segundo filho. E nos últimos 3 anos, eu passei 18 meses grávida. E aí, você já tem o plano do parto? Com certeza eu quero peridural. Eu não quero parto natural. Eu não tinha ideia que teria tanta dor envolvida no parto. Então, quando você engravidou, você não fazia ideia de que dar à luz era doloroso? Não. A enfermeira chegou para checar o batimento cardíaco da neném e ela não ouviu nada. Daí 20 pessoas entraram. Eu nunca tinha passado por nada como aquilo. Vai, força! O Alex foi tão fofo quando você estava dando a luz. Ai, meu Deus. Eu só vou terminar aqui. Quando você segura o seu filho pela primeira vez, você sente um amor avassalador. E eu mal podia esperar pro meu filho conhecer minha filha. Ai, que lindo. Quando eles colocaram a Kingsley no meu peito, eu comecei a chorar. desde que eu dei à luz, eu só quero ficar na cama com a minha mãe e dormir com ela abraçadinha. Quero que relaxe, tenta relaxar. Eu dei força por 20 minutos e aí eles pegaram ela e colocaram ela nos meus braços. E aí, ai meu Deus, eu me apaixonei por ela. Rosa, foi aterrorizante pra você porque você é enfermeira obstetriz e sabia eu o que estava acontecendo. Você sabia até Aquilo acabou demais. comigo. Eu fiquei arrasada. Minhas amigas que têm filho falaram que é uma pressão, como se você estivesse defecando. Mas eu senti tudo rasgando, eu senti... Isso é demais pra mim. Eca, mano, sabe como... Sabe quando a garota tem o bebê e depois que o bebê sai, eles começam a empurrar a barriga dela? Ai, meu Deus. Quando a placenta saiu, eu vomitei na lata de lixo. Ficou tudo bem. E eles não contam as outras coisas que acontecem lá embaixo. E tem a placenta. Eu mal podia esperar pra sair do Eu hospital. vi vocês darem a luz e pensei, graças a Deus não tive que passar por isso. Eu queria morrer. Foi horrível. A pior coisa que eu já fiz. E já vou adiantando que não vou fazer isso de novo. Sério? Pra você deu? Já deu. Tipo... Pra mais alguém deu? Eu acho que a gente pode tentar ter um menino, mas se nascer outra menina, eu com certeza não vou ter 3 meninas. Espera aí, mãe. Espera, o que cada uma de vocês está fazendo pra evitar engravidar de novo? Ela já colocou um implante contraceptivo no braço. Eu também. Pois é. Eu coloquei assim que eu pude. Você precisou.
Eu nem deixei passar um tempo. Eu mandei ela colocar naquela manhã, logo. em 6 semanas, eu enfiei o implante no meu braço. Sério? Eu já tava no consultório médico naquela manhã. Eu comecei antes de sair do hospital. Eles falaram, peraí, tá seu todo mundo anticoncepcional. tomando E eu cuidado falei, agora. Tá legal, então tá todo mundo se prevenindo agora. Sim. Tá legal, então vocês aprenderam mesmo a lição. Você ama o papai? É? Você tá tão feliz, olha só pra você. Agora estão aqui comigo a Rosa, a Ryla e o Anthony. E infelizmente a Rebeca não pôde vir para Nova York, mas ela está conosco por chamada de vídeo. Oi, Rebeca. Olá. Tá me ouvindo? Que bom te ver. Eu vou ser bem direta. Anthony e Ryla, a última vez que vimos vocês ficaram noivos. Parabéns, isso é incrível. Obrigada. Apesar do momento ter sido chocante e emocionante para Ryla, o caminho para esse pedido teve alguns obstáculos. Chegou o dia de comprar o anel de noivado, porque eu ia pedir a Ryla em casamento. Essa é a parte que fica em volta do dedo. E daí tem a pedra central aqui com um diamante de... E quanto custa esse anel? Esse daqui deve sair em torno de 8 mil. É que eu só tenho de 500 a 600, é só isso. Tá bom. Eu fui à praia com a Ryla. O meu plano era me ajoelhar e fazer o pedido de casamento. Lembra do nosso primeiro encontro aqui? Você lembra? No dia do meu aniversário? No que você tá pensando? Eu só tô de boa. O que tá rolando com você? Você tá chato. Nada, só tô curtindo. Que merda. Olha, você tá sendo um idiota agora. Fala. Sobre o quê? Se anima, cara. Caralho, mano. A neném pode nascer a qualquer segundo e você fica aí, mudo. Porque eu só tô curtindo. Eu sei lá. Eu tava com o anel, mas eu tava em dúvida e... Lá no fundo, eu fiquei pensando... Preciso esperar. Eu nem tenho idade suficiente pra comprar cerveja. Tipo, eu não quero me casar agora. Tá indo rápido demais. Não é isso que eu quero agora. Eu quero esperar. Ficou meio chocada com essa, né, Ryla? Você parece um pouco confusa. Porque eu fui péssima. Eu vi que você ficou pedindo desculpa pra ele, tipo, desculpa. Eu até entendo a postura dele depois que você tratou ele daquele jeito, porque ele ficou... Em dúvida se ia fazer o pedido. O maior desafio que nos aguarda é a artroplastia de quadril da Jen. Velhos medos. Como foi pedir a Ryla em casamento? Eu tava com medo. Eu pensei, tipo... E se eu pedir e ela não aceitar? Eu ainda sou jovem. Eu não sou um cara de 30 anos casando pela segunda vez, sabe? Graças a Deus, você não é um cara de 30 anos entrando É por isso que nessa. eu tava daquele jeito. E Rosa, o que você achou? Foi fofo. Eu não tinha ideia. Eu não sabia de nada. Ele escondeu muito bem. É, porque ele fala pouco. É mesmo. Trabalha em silêncio. Fica tudo aqui. Rebeca, nós não soubemos a sua opinião sobre o noivado. Eu acho que eles não deviam ficar noivos agora. Eles acabaram de ter uma filha, então acho que ele devia esperar e ter certeza de que é a hora certa. Rosa, você parece chateado com isso. Eu tô bem chateada. Porque você nunca tá presente, você não tá aqui agora. Rebeca, eu tô falando com você. O Anthony mora na minha casa. Eu faço tudo por esse garoto. Ele come, usa o meu desodorante, eu tenho que comprar shampoo pra ele. Eu cuido dele. Rebeca, a Rosa Isso me tá chateia. dizendo que ela teve que cuidar do seu filho. Você acha que isso é verdade? No final das contas, o Anthony é o meu filho mais velho e eu tenho outros filhos além dele. Ele que quis mudar pra casa delas e a mãe da Ryla concordou com isso. Não, eu nunca concordei com isso. Eu acolhi o seu filho. Porque você não estava do lado dele. Eu não sei como não estava ao lado dele. Você não estava, não. Eu acho que eu posso esclarecer isso, porque eu tenho algumas coisas pra mostrar pra vocês. Rosa e Rebeca têm opiniões fortes uma sobre a outra. Vimos isso, mas isso aconteceu antes de se conhecerem. Vamos dar uma olhada. Tem um ponto de interrogação na Rebeca. Você vai convidar ela? Eu não sei, porque o Anthony anda reclamando dela, E o que tá acontecendo? sabe? Bom, ele disse que tinha uma entrevista de emprego num lugar muito bom, que ia pagar bem e a mãe dele não quis levar ele. Sabe de uma coisa? Eu acho que ela tá pra ele. É verdade que ela não te levou numa entrevista de emprego? É. E é verdade que eles falam da minha filha? É. Que tipo de mãe você tem?
A neném vai morar a 1 hora de você. Eu acho que seria muito mais fácil se todo mundo morasse mais perto, pra todo mundo poder, sabe, se ajudar e... eu acho que Talvez seria a mãe melhor. dela tenha um motivo pra isso. Isso seria péssimo. Às vezes eu ainda me pergunto quem é o pai da neném. O Anthony diz que é ele e eu gostaria de acreditar que ela não faria uma coisa assim com ele. Eu sei que ela é a sua mãe, mas eu não tenho respeito por ela. Vocês duas são avós, tipo... Eu não ligo pra quem ela é. Ela não é ninguém. Sabe, por causa da irresponsável e desocupada da sua mãe. Eu falo mesmo, eu não tô nem aí. É você que tá morando na minha casa. A Rosa passou do limite. Ninguém fala da minha mãe assim. Chamar ela de desocupada me deixa muito Anthony, quem sempre esteve do seu lado? Você tá ligada, eu fiquei com vocês o tempo todo. Então, eu só vi a minha mãe você algumas sabe. vezes. Obrigada, valeu. Eu sei que eu sou uma boa pessoa e meu filho sabe disso. E eu não devo nada, Rosa. Eu não vou ficar aqui sentada e falar um monte de bobagem e xingar ela porque ela disse o que disse sobre mim. Tipo, no final das contas eu não ligo. Rosa, o que acha que ela te deve? Você me deve um obrigada. Ele é o seu filho. Eu te amo, Anthony, de verdade, mas isso é demais. É demais mesmo. E ainda continua o mesmo problema. Sou eu que tô cuidando dos dois. E da bebê. E você não dá as caras. Ainda acha que a Rebeca é tudo o que disse dela? Eu ainda acho que ela não é a melhor mãe. E eu não tô falando por falar, obviamente. Essa história de teste de paternidade tá me magoando. Todo mundo tá olhando pra minha filha como se ela fosse uma qualquer. Isso dói, cara. Dói muito. Eu queria saber se a situação fosse inversa, ela estaria questionando? Eu não quero pensar assim, mas antes da situação, como eu disse, eles não estavam juntos. Aí, de repente, a Ryla estava grávida. E eu pensei, nossa, espera aí. Eu só tô pensando da perspectiva de um adulto, especialmente por ela ser promíscua, e nós sabemos Eu disso. sei quando eu fiz sexo, eu sei quando eu fiquei grávida. Eu tava com um cara 1 semana e quando eu descobri eu tava grávida de 8 semanas. Então não abre a boca pra falar merda. Eu nunca faria uma coisa assim e... Talvez esse seja meu karma, sabe? E isso dói, porque eu tô exposta que nem uma p... Eu quero muito que a Maleia conheça a outra avó dela, mas isso dói. Sabe, ele tava na escola, ele tava fazendo um monte de coisa. E eu não acabaria com uma vida de um cara fazendo ele cuidar de uma criança que não é dele. Você não me parece o tipo de pessoa que faria isso. Eu entendo que é doloroso, mas eu gostaria de bancar a advogada do diabo por 1 minuto e lembrar vocês que isso acontece o tempo todo. As pessoas mentem sobre a paternidade dos filhos. O Anthony decidiu fazer um teste de paternidade para acabar com as dúvidas da família dele. Mandou bem. Aqui temos algumas imagens nunca vistas. Já que todo mundo pensa que ela não é minha filha... A da sua mãe. Eu pensei que a gente podia fazer um teste de DNA. É só pra sua mãe e a sua família calarem a p... É óbvio que ela é sua filha, eu só quero... Quem pensaria que ela não é minha? Os seus pais. Eu não sou eles. Eu não acho. O que você tá vendo? O teste de DNA. E o que tá dizendo? Que a probabilidade de paternidade é de 99,99%. Eu vou colocar num quadro e dar pra sua mãe. Vocês me estressaram sem motivo quando eu tava grávida. Eu sei, meu amor. Eu sinto muito que todo mundo tava te rejeitando, mas a mamãe sabia. É muito fofa. Então, o Anthony é o pai da Maleia. Sabe, ela é a minha cara. Ela é a minha cara. Olha, nem é questão de que ela é sua cara, mas eu nunca duvidei. Rebeca, eu vi você chorando. O que aconteceu com você? Eu me sinto mal pelas coisas terem acontecido como aconteceram. Eu nunca achei que a Ryla fosse uma má pessoa. Eu não sei porque tudo saiu do controle assim. Agora a gente só pode seguir em frente. Está disposta a aceitar isso? Vocês podem recomeçar? Ou você cansou e quer continuar longe deles? Quer continuar separada? É. Às vezes é o que é. É isso.
Rebeca, eu agradeço muito a presença e obrigada, gente. São o que são e vão seguir em frente e terão vidas lindas independente disso. Obrigada pelo papo. Nós já voltamos. Todos em silêncio no set, por favor. A Jessica é legal no mudo. É brincadeira. Bem-vindos de volta ao nosso programa especial. Eu estou com a Chloe, a Jessica e o Nate. O Max e o Todd vão se juntar a nós daqui a pouco. O que acha de ver a Jessica ali e depois ir pra lá? Eu sempre falo o que penso e sempre faço a coisa certa. Chloe, vamos começar com você. Da última vez que te vimos, você tinha se formado. Parabéns a propósito. Obrigada. E você estava planejando sair da casa dos seus pais e se mudar para um apartamento com o Max. Me conta como vão as coisas. Depois que eu me formei, eu fui morar com o Max, mas a gente não foi para um apartamento. Nos mudamos para casa do pai dele. Ah, ok. E isso só durou, tipo, um mês. O que aconteceu? Eu pensei que quando eu morasse com ele, tudo ia ficar bem, que o Max ia fazer tudo certinho, mas sei lá, não foi bem assim. Aconteceu muita coisa. E na verdade eles nunca moraram sozinhos e ainda assim foi ruim. O que aconteceu? Eu tava no trabalho e ele cortou o cabelo dela, ficou muito feio. Ai, meu Deus. Do jeito que ela fala, parece que eu matei alguém. Sabe, eu cortei porque caiu pasta de dente no cabelo dela e eu cortei. Depois que eu me mudei, a gente precisou repensar o relacionamento. Então mudou e também terminaram? É, o Max e eu não estamos juntos agora. Isso é uma novidade. Nós ainda saímos juntos e eu ainda levo a Eva pra vê-lo também. Acredito que vocês estejam felizes com o rompimento Mas deles. só que nós acabamos de saber disso. Vocês acabaram de saber? É assim que você conta aos seus pais que terminou com o Max? Mas ninguém me perguntou. Então, quando ela Mas não ela vai pra lá todos os dias. A gente terminou há uns 6 dias. Onde acha que ela está? Pela 4ª vez. Eu notei que você estava sempre entre os seus pais e o Max. Infelizmente, você e sua mãe tiveram dificuldade em concordar quando uma postagem na mídia social levou a Jessica ao limite. Vamos olhar. A única regra que nós temos é que o Max não está autorizado a entrar em casa e a gente pediu que ela respeitasse isso. Eu queria te mostrar uma foto. Acho que ele tirou na sua casa. Ah, não é a sua? Ai, meu Deus, eu tô tremendo, Taylor. Eu tô muito brava. A Chloe que me convidou. Se ela não me queria na casa dela, a Chloe deveria me dizer isso. Vocês dois estão errados. A regra é boba, mas não importa se é boba, você obedece. Eu sei. Eu fiquei sabendo que o Max esteve nessa casa. Ele só entrou pra eu arrumar a bolsa de fraldas. O que a gente te fez? O que a gente te fez pra você Eu não ser tão postei a desrespeitosa foto. com a gente? Chloe. Me fala. Chloe, me escuta. Ele entrou em casa. Ele entrou na você nossa entende casa. isso? Por que será que os meus pais não gostam de você? Porque não conseguem obedecer a uma regra. Você nunca admite os seus erros. Já falou alguma vez, nossa, eu pisei na bola, não devia ter feito isso? Precisava ser dito. E é isso. Era só uma regra. E ela não foi seguida. Por que ele não tinha autorização para entrar na casa? Eu não confio nele na minha casa. Ele roubou uma senhorinha. Entrou na casa de uma senhora e roubou o cartão de crédito. Ele desrespeitou meu marido, mandando ele calar a boca e isso... Desculpa, eu não quero ele na minha casa. Ele xingou a minha esposa. Você não trata as mulheres assim. E eu não posso aceitar isso na nossa casa. Quando eu vou pra casa, eu sou o Eu único consigo cara na entender minha o que ele casa, quer sabe? dizer. Tem as minhas filhas, a minha esposa. Eu quero que conversem e discutam algumas coisas com eles e que deixem eles conversarem e discutirem algumas coisas com vocês. Vamos chamá-los pra cá. Oi, meninos. Olá. Max, Todd, bem-vindos ao programa. Obrigada pela presença. Sei que estavam assistindo dos bastidores e quero dar a oportunidade de esclarecerem tudo. Mas antes de fazer isso, eu quero te perguntar uma coisa, Jessica. Por que tem ocorrido uma grande reação das redes sociais em relação ao batismo da Eva? Eu quero te dar uma chance de contar o seu lado da história. Toda vez que fazemos algo que envolve a neném, qualquer tipo de evento importante, a Jessica e eu esperamos que vocês estejam lá. E sabemos que querem estar lá. Ela me disse que não tinha permissão pra ir. Porque vocês não me queriam lá. Eu falei pra Chloe que ele devia ir. Ela não queria que ele fosse pra não ter confusão, sabe? Todd, você sabia que foi a Chloe que decidiu não convidar? Eu nunca soube dos detalhes. Na verdade, só fiquei sabendo sobre tudo isso uns 2 dias antes.
Eles decidiram ir no último minuto. Não porque eu falei pra eles no último minuto que eles podiam ir nem nada. Eu falei pro Max algumas semanas antes. E foi quando ele contou pro pai dele. E isso é culpa nossa. Mas se não fosse o momento certo para interagirmos com a família da Eva, talvez não fosse o momento certo para acha que deviam ter adiado até resolverem as coisas? Sim, ou pelo menos conversado um pouco sobre isso. Nós estamos todos errados, todo mundo tá, e eu quero que vocês se relacionem com a neném. Na verdade, isso tem mais chances de acontecer se os dois forem nós adultos temos que saudáveis. ficar fora disso. E se Temos os que ficar dois fora. forem Sem mais dúvida. saudáveis, ativos na vida dela. E agora temos que resolver algumas coisas desse lado. E o meu objetivo é fazer isso acontecer. Todd, vimos seus esforços nesse sentido. Enquanto Todd fazia o possível para colocar o Max no caminho certo, Chloe seguia cética. O Max acha que precisa de terapia porque o pai dele falou que ele precisa. E obviamente ele vai ouvir o pai dele. Hoje, qual o seu problema específico? Eu tive problemas com a lei. Um dos motivos para isso é porque eu era viciado em alprazolam. Certo. Mas eu não tô usando mais isso. Mas você usou há 2 dias, Max. Eu quero dizer regularmente. A sua oficial da condicional acabou de ligar. Você tem que ficar na reabilitação por 30 dias, porque foi reprovado no exame toxicológico. Para de Eu falar sei comigo. que a verdade te machuca. Não, você não acerte com a verdade, dói. Não é da p*** da sua É da conta. minha conta, porque eu sou o que tá pagando a p*** da conta desse ano e meio de enquanto você tá vivendo uma vida de induzida por drogas, entrando e saindo de hospitais e do tribunal. Essa é a primeira coisa difícil que ele... É uma das coisas mais difíceis que ele teve que fazer. Então eu acho que ele está sofrendo com isso, mas assim que passar pela porta e se acertar e tudo mais, eu acho que ele vai se sair bem. É isso que eu espero, pelo menos. Foi demais pra mim quando eu falei sobre ele ter sucesso e prosperar. Não penso nisso há algum tempo. Esse é um pai que luta com unhas e dentes para o filho ficar e se manter limpo. Max, como você se sente assistindo isso? Eu me sinto um otário por fazer ele passar por isso. Por fazer todo mundo passar por isso, especialmente a Chloe e a Eva. Mesmo a Eva não entendendo nada. Mas a gente precisa de alguma coisa extrema pra mudar. A sua ficha devia ter caído quando você se internou no hospital ou nos outros lugares. Sabe, isso devia ter feito a sua ficha cair. Ou então quando a Eva nasceu. No dia que a Eva nasceu, eu olhei pra você, segurei na sua mão, te dei um abraço de pai e eu falei, tá na hora. Você se lembra que eu disse isso? Não, porque minha memória tá zoada por causa da lesão cerebral. O que eu tô tentando dizer é que eu não quero que você pense que não teve chance de entrar na linha. Chloe, quero saber por que acha que ele não precisa de terapia. Porque ele falava, eu não quero ir, eu não tenho um problema, eu não preciso disso. Então eu acho que ele não vai se beneficiar se ele for obrigado. Todd, acha que ela está negando o vício? Eu não. É difícil responder isso porque... Você acha isso, Jessica? Eu acho. Eu acho que tá. Eu não acho que ela tá em negação. Eu acho que ela não entende como isso acaba com a vida das pessoas e como isso é poderoso. Porque pra ela pensa, é só parar, Max, para. Mas precisa de muitas coisas pra parar. É preciso vontade. Sabemos que deu passos significativos em direção à abstinência. Como vão as coisas? Eu tenho um problema. Sou viciado em certos medicamentos e vou em reuniões e ando com pessoas que não usam mais. Do contrário, eu piso na bola. Antes dele vir pra Nova York, eu fiquei muito brava porque foi a primeira vez que eu pensei, uau, esse cara tá mesmo escolhendo as drogas e não tudo isso que ele podia ter. E eu fiquei muito brava. E acredita que ele estava usando drogas porque viu uma diferença nele ou porque notou o efeito? Dá pra saber, é diferente quando ele chega em casa, depois de sair com os amigos ruins ou de fazer escolhas erradas, de quando ele chega em casa tipo limpo, a diferença é enorme. Eu concordo com isso. Você tem que fazer uma escolha. Ou você vai ter filhos ou vai usar droga, porque não dá pra ter os dois. Todd, obrigada pela participação. Quero parabenizar vocês pela presença, por contarem as suas histórias. Muitos sofrem com esses mesmos problemas. E Max, agora você vai conversar com a Chloe e a família dela. Já voltamos. Eva, a garota descolada. Estamos de volta com o nosso programa especial. Eu estou aqui com a Chloe e o Max e os pais da Chloe, a Jessica e o Nate. Temos o que conversar, mas quero voltar rápido e perguntar pra você, Max, em que pé está o seu relacionamento com a Chloe? Sabe, nada é perfeito e todo o relacionamento passa por momentos difíceis.
O importante é passar por isso. E quando existe amor, nós superamos esses momentos difíceis. Chloe estava observando seu rosto enquanto ele falava. O que acha disso que o Max acabou de dizer? Eu não sei, eu não quero falar sobre isso, sabe? Não é... É porque ainda está magoada pela separação? Quando se imagina uma coisa por tanto tempo e isso não se realiza... É decepcionante. Eu sinto muito que você queira tentar, mas eu não posso fazer isso agora. Eu tentei. Por 2 anos. E eu não posso continuar me culpando por coisas que não são culpa minha. E eu não sou forte o bastante pra isso. Você é mais tá forte nervosa do que ou- você imagina. O Max era viciado em drogas. Muitas pessoas acham que não entendemos, mas isso me toca. Exato. Eu tive um caso na minha família. Nós não aprovamos o relacionamento de vocês, não achamos que ele é o cara certo pra você. Mas se você fica magoada, nós também ficamos magoados. Max está muito emocionado. O que está acontecendo? O que está passando pela sua cabeça? Eu sei que eu cometi muitos erros. Eu peço desculpas. Principalmente pra ela e pra Eva, mas pra vocês também. Porque quando eu descobri que ela estava grávida, eu pensei que seria o pai perfeito. Que eu ia ficar bem com vocês e que a gente teria uma família normal. E com toda essa confusão que aconteceu, eu fiquei no estado de espírito em que eu pensei que usar drogas ia ajudar. E a partir daí, o buraco ficou mais fundo e eu esqueci completamente o que realmente importava pra mim. Isso também afetou a confiança dela em mim e afetou o nosso relacionamento. Afetou o meu relacionamento com meu pai, que é basicamente o único relacionamento que me restou. Tipo, eu devia ser mais maduro. E esse é o problema. Eu não amadureci desde que a Eva nasceu. Não aconteceu. Jessica e Nate, o que acham do pedido de desculpas do Max? Essa é a primeira vez que eu vejo ele assumindo a responsabilidade de fato. Com certeza. E reconhecer que você tem um problema é incrível. Porque é o primeiro passo. Porque eu sei que a primeira vez que foi pra reabilitação foi só pra você não ser preso. Você não foi porque achou que tinha um problema. E até a Chloe tá dizendo isso. Então, eu sinceramente queria que você fosse o cara certo pra ela, Max. Vocês têm uma filha, mas no momento eu não vejo isso acontecendo. Acha Então, que ele pode virar esse cara? eu Parece não sei. que ele tá disposto a crescer e mudar. Eu já tentei e já ouvi essa ladainha antes. Max, a Jessica tá dizendo que já ouviu todas essas promessas. Acha que dessa vez vai conseguir mudar mesmo? Tem muitos problemas que precisam ser resolvidos pra gente poder ficar junto e ter um relacionamento saudável. Tipo, a família é pra sempre, mas isso aqui virou uma grande confusão, só bobagem. E isso aconteceu porque eu fiz muita bobagem. Mas isso não é impossível de ser consertado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo o jeito que você fala com a Chloe e o jeito que você fala com a minha esposa, eu acho difícil superar isso, cara. Vai demorar muito. E agora nós não vemos as melhores qualidades uns nos outros. E é melhor continuarmos separados por esse tempo. Eu só quero consertar isso pelo bem da Eva, não é por minha Mas causa. isso demora. Tudo o que aconteceu com a gente, que me fez voltar a morar com os meus pais, foi tipo... Mas foi porque a gente era muito... Não dava pra gente morar Exatamente, junto. mas isso ainda causou um outro problema. E esse outro problema é que agora precisa de mais tempo. Todo mundo tem culpa. Todos têm culpa no cartório, não tem dúvida. Mas em se tratando do relacionamento de vocês, tem que resolver isso, juntos ou não. Isso é com vocês. E precisam descobrir o que é melhor Se ela pra tá Eva, feliz, porque eu não tenho dúvida de que ela ama vocês dois. Não tenho dúvidas. Acho que a Eva tem muita sorte de ter 2 famílias que a amam tanto e que estão dispostas a resolver as coisas no futuro, independentemente do que aconteceu no passado. Estou orgulhosa. O maior desafio que nos aguarda é a Meu coração tá muito disparado. As coisas podem ter sido civilizadas entre a Hayley e a melhor amiga dela depois das acusações de traição, mas elas mostraram as garras quando a Tânia descobriu que o Matthew e a outra Hayley oficializaram o relacionamento na mídia social. Mãe, vem cá. O Matthew e a Hayley são um casal agora. Como é que é? Ela supostamente era minha melhor amiga, mas ela já deu em cima dele. Hayley, eu te falei que eu não confiava nela. Desde o começo eu tive um pressentimento que a Hayley 2 era muito saidinha com o Matthew.
Agora eu vou mostrar minhas garras. Eu tenho passado muito tempo com a Hailey 2, desde que eu terminei com a Hailey 1. Tá, a gente já postou uma foto juntos nas redes sociais, os dois. Agora, quando você vai querer ser meu namorado? Acha que eu tô te enrolando? Eu posso te convidar pra sair agora, mas não eu é não isso, uso eu ela, não vou te dizer quando você tem que me convidar. Eu quero que você me convide quando quiser sair comigo. Eu quero sair com você. Eu sempre gostei da Hailey 2. A gente combina, a gente, sei lá, temos uma ligação e... eu sinto que não pode ser quebrada, então tô feliz como acabou. Ela tá fazendo parecer que eu terminei com ela pra fazer sexo com você e não aconteceu assim. Você já não queria ficar com ela. Não foi eu que, a gente não ficou junto e aí eu te fiz parar de amar ela. Você já não queria ficar com ela quando eu cheguei. Vamos ao assunto. Hailey, eu quero saber como se sente em relação a outra Hailey. Odeio falar sobre isso. Vamos colocar as cartas na mesa. Aproveite essa oportunidade para dizer tudo o que precisa dizer e colocar um ponto final. Eu sei que é difícil, querida, mas consegue superar isso. Como se sente? Eu tô bem melhor sem ele, mas é tão difícil ela ter ficado com ele. Ela era minha amiga. Para de falar mal da minha namorada porque ela não fez nada pra vocês. Você começou a falar mal dela. Desde quando? Eu não tenho problema com nenhum deles, mas... eles me deixam com raiva. Eu sei lá, eu não posso. Entendo. Ela pode ter ficado magoada, mas ela sabia que a gente tava junto. Ficamos solteiros por 5 meses e agora de repente você quer começar a fazer... Eu nunca fui mal coisas educada. que não fazia 3 meses. A gente saiu ontem e... Matthew, ainda dói. Eu não acho que ela ficar emocionada é um sinal de que ela não está mais disposta a tratar vocês educadamente. O que você acha dessa questão de que a Tânia tratava você como filho, deixava você morar na casa dela, aí a Hailey ficou grávida, a neném nasceu, você estava lá, se apaixonou pela sua filha e depois desapareceu? Acha que desapareceu da vida da sua filha? Não, eu não fiz merda nenhuma com a minha filha. Quando eu e ela, do que você tá rindo? Porque você não convive com a sua filha. Porque, ok, você a viu uma vez em 2 meses e meio. Eu não estava porque a sua filha quis causar todo esse drama. Eu falei que você podia ir lá em casa quando quisesse pra ver sua filha e você escolhe não. Tá, mas Tânia, deixa ele responder. Então a sua filha não me mandou uma mensagem e me disse que não queria que eu fosse o pai, que ela queria achar outra pessoa não, pra você adotar queria minha abrir mão filha. dos seus direitos. Você queria abrir mão dos seus direitos de pai. Mostra a prova. E a sua namorada disse que ela era um fardo, que vocês não queriam ter nada a ver com a Kingsley. Aí adivinha ela veio só, até você. Vocês fugiram Tá juntos bom, e 2 esse é o semanas problema. depois que a neném Ela chegou nasceu. pra você e falou, e ela me falou. Ela te contou o que eu tava fazendo quando eu tava no celular dela. Aí você quis ser a falsa malvada com ela e a gente acabou falando que quando eu te deixei... Não. Porque a gente não era legal junto. Aí eu fiquei, sei lá. Não é Isso assim não faz que funciona. sentido. Tá legal, vamos seguir em frente. Matthew, você olha pra tudo o que aconteceu e gostaria de ter lidado com as coisas de uma maneira diferente? Não. Não gostaria? Nem um pouco. Faria tudo exatamente do mesmo jeito? Porque tá namorando agora. Não, eu sempre achei isso. Uma pergunta, há quanto tempo conversava com a outra Hailey? Pra valer. Há muito tempo. Que ele me traiu. Eu não traí. Você sabe que eu não traí. Eu não sei por que você ainda fala que eu te traí quando você A sabe Hailey que não. estava determinada a fisgar o Matthew e ela conseguiu. Vocês sabiam que ela não queria me fisgar? Eu queria ficar com ela. Não, Você é um mentiroso. isso não é verdade. Você amava a minha então filha. por que tá me interrompendo, Tânia? E agindo como se soubesse quando não sabe? Elas eram amigas. Quando que eu posso ir pra lá? Elas estão atacando. Não faz sentido ficar discutindo e falando de uma pessoa que não está aqui. Então, vou chamar a outra Hailey pra conversar. Acho necessário. Vem pra cá. Vem, garota. Não se atreva a desrespeitar ela. Ela tá Eu não sendo fui desrespeitosa com Sério, ela. A sua mãe é uma desrespeitosa. Ei! Ai, meu Deus.